Olá, irmãos, bom dia. Mais uma vez no nosso estudo bíblico, não é? Vamos terminar então o capítulo 15 de Romanos, já estudamos até o versículo 13, e agora partimos então para o versículo 14 até o versículo 34, encerrando assim o capítulo 15, que é o penúltimo capítulo dessa carta de Paulo aos irmãos de Roma. Bom, no versículo 14 até o versículo 22, Paulo diz o seguinte: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obra, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me desse modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Bem, irmãos, Paulo termina então no versículo 13 desse capítulo a explanação dele a respeito das características principais da comunidade cristã, que é a imitação de Cristo no altruísmo e no amor. E a partir do versículo 14, então, ele explica a motivação de ter tratado desses assuntos e dos seus planos por futuro. Já está aqui o apóstolo em fase final da sua carta, revelando o seu desejo de visitar essa igreja, expondo algumas facetas do seu caráter cristão. Ele fala da sua integridade na ministração do evangelho, de sua seriedade, do seu cuidado na proclamação das boas novas, no seu respeito aos demais pregadores e de que conhece a qualidade daqueles irmãos no cumprimento da palavra de Deus. Olha o que ele diz a respeito disso. Ele diz: estou certo, meus irmãos, a vosso respeito, de que vocês estão cheios de bondade, cheios de todo conhecimento. Vocês são aptos para discernir e vos admoestar uns aos outros. Vocês têm toda a capacidade de ser uma comunidade nos moldes e nos padrões que Cristo Jesus gostaria que vocês fossem. Paulo fala então da integridade na ministração do evangelho, da sua seriedade, do seu cuidado na proclamação das boas novas. Ele fala desse respeito aos demais pregadores, que ele conhece a qualidade daqueles irmãos. Então Paulo se revela como um homem de fato. Ele não censura os irmãos de Roma, recorda a eles o que eles sabiam, afirma que está seguro de que eles têm capacidade em si mesmos para emprestar um relevante serviço uns aos outros e à causa do Senhor. É isso que Paulo faz nesse começo do capítulo, do versículo 14, do capítulo 15. Ele via as faltas com total clareza, irmãos. Paulo não passava a mão na cabeça dos irmãos. Ele tratava com total fidelidade a palavra de Deus. Ele, quando falava das faltas dos irmãos, ele falava com toda a propriedade, com todo o respeito, mas ele não passava um pano quente, ele não jogava para debaixo do tapete, ele falava claramente, com toda a fidelidade a respeito das infrações dos irmãos à palavra de Deus. Mas em todo o tempo ele não estava pensando na desventurada criatura que era o homem, no desespero desse homem, mas na criatura que esse homem podia ser. Na realidade, quando ele tratava esses assuntos, ele não queria derrubar, ele não queria afligir o homem, ele não criticava para causar uma ferida, para causar dor. Não era esse o intuito de Paulo. Ele não falava como a gente vê às vezes as pessoas maldosas falando sobre os pecados de alguém, para machucar, para que a pessoa se sinta humilhada. Então tudo isso, irmãos, não faz parte do tratamento cristão.
Paulo falava com honestidade, falava com severidade, mas ele sempre falava porque ele queria capacitar os homens para o que eles deviam ser e que não tinham definitivamente alcançado. Ou seja, o conserto se alcança não pelo tratar mesquinho, mas pelo tratar sério, com honestidade, com severidade, mas com amor às pessoas. Os romanos, irmãos, eram um povo muito altaneiro. O nome da cidade de Roma convertia mesmo as de condição mais humilde em pessoas presunçosas. Eles eram presunçosos. Eles estavam indispostos a aceitar estranhos, ensinamentos como os de Paulo, principalmente quando não eram de origem latina ou eram de origem judaica. E Paulo não pretendia combater esse orgulho em seu próprio nome, mas ele faz isso utilizando o seu ofício apostólico. É como apóstolo de Cristo, é que ele combate essa presunção que os romanos tinham. E combate com amor. Não é? Duas qualificações particulares, irmãos, são requeridas do conselheiro. Se você tem que dar conselho a alguém, então duas qualidades precisam encher a sua vida. Primeira qualidade que precisa encher a sua vida é que aquele que é conselheiro, ele deve ser possuído de um espírito bondoso. Precisa ser um coração, irmãos, enternecido, para assistir a outros irmãos por meio de conselhos, para que esses irmãos possam se dispor a demonstrar fraternidade em palavra e atitude. O conselheiro em si precisa ser alguém que tem um coração na misericórdia, um coração que se compadece da miséria. A outra qualidade, irmãos, é que ele deve ter habilidade, deve ter prudência, que assegure a autoridade. Ele precisa ter autoridade para que ele seja capaz de ajudar os ouvintes que recorrerem a ele. Paulo tinha as duas qualidades. Ele tinha um coração extremamente amoroso pelo homem. Ele advertia, ele conversava, ele aconselhava, mas ele tinha um coração que amava as pessoas. E ele tinha habilidade, tinha prudência, ele tinha autoridade para falar. Imagine uma igreja de Roma que ele não conhecia e depois de conversar sobre todas essas coisas, Paulo entende aqui que ele realmente não ofendeu aqueles irmãos ao ponto de perdê-los. Se você tem capacidade para ser orientador, se você tem habilidade, tem prudência e para ter autoridade sobre aqueles que você aconselha, então que o seu coração seja de fato convertido ao Senhor. A gente precisa evitar, irmãos, espírito azedo, espírito arrogante, porque esse espírito arrogante, irmão, nos leva a desdenhar aqueles que se acham em erro. Nós nos achamos melhores do que eles. Nos leva a ameaçá-los com ridículo, em vez de corrigi-los. Quando nós expomos o nosso próprio conhecimento, a nossa própria capacidade, o nosso orgulho de não termos caído em pecado com aquele que caiu, nós corremos o risco de perdê-lo definitivamente. A aspereza não serve para nada, seja em palavras, seja em expressão, priva nosso conselho dos efeitos que ele pode ter. Então Paulo acrescenta que escolhera esse procedimento quando movido pelo seu ofício, pois era ministro do evangelho aos gentios. Não podia ignorar aqueles dentre os gentios. Assim ele se humilha a fim de exaltar a excelência do ofício que ele tinha. Então Paulo afirma que como os antigos sacrifícios eram dedicados a Deus por meio de santificações e lavagens exteriores, assim esses sacrifícios são consagrados ao Senhor pelo Espírito de santidade, através da operação interna, por cujo poder eles são separados desse mundo. Ele se gloria, Paulo se gloria aqui em Deus. Ele se tem que gloriar, gloria em Deus, não em si próprio. O único objetivo dele escrever essa carta, ele está dizendo, era tornar imutável o louvor de Deus. Era abençoar esse povo para que eles pudessem glorificar a Deus através do reconhecimento de um caráter orgulhoso que eles tinham e dos erros que estavam praticando. Aqui Paulo deixa um sinal do seu caráter singelo, mas que serve para confirmar a veracidade do que ele queria dizer. A verdade mesma, diz ele, me fornece tantas ocasiões para gloriar-me que não necessito de buscar falsos favores que pertencem a outros. Quanto a mim, estou feliz com o que é verdadeiro. É isso que Paulo diz, eu vos escrevi por causa da graça que me foi otorgada por Deus. Eu sou ministro de Deus. A oferta a Deus de maneira aceitável precisa ser santificada pelo Espírito Santo. Então, eu tenho motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus.
Ele diz que tanto em seu ensinamento quanto em suas ações, o poder e a energia que havia demonstrado na proclamação de Cristo revelavam o poder de Deus. Mas houve também milagres, diz ele. Ele especifica o poder de operar milagres. Ele diz assim: não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, por conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Ele especifica então o poder de operar milagres. E a mesma ordem, adotada lá em Lucas, quando ele diz que Cristo foi poderoso em obras e palavras. Lucas capítulo 24, versículo 19. Aqui Paulo fala de força, de sinais e prodígios. Pedro fala sobre obras poderosas e prodígios e sinais em Atos capítulo 2, versículo 22. São prova do poder de Deus para despertar os homens. Irmãos, milagres despertam os homens para o poder de Deus, para que se maravilhem nesse Deus, para adorarem esse Deus, quando eles se sentem estremecidos diante desse poder, desses prodígios. A importância dos milagres, irmãos, é que eles nos despertam para alguma verdade particular sobre Deus. Não é simplesmente pelo milagre, é porque eles nos levam a Deus. Nos fazem reconhecer a nossa pequenez e fazem reconhecer a grandiosidade do Deus que opera milagres através das criaturas como nós. Realça a utilidade dos milagres, suscita nos homens reverência para com Deus, obediência a Deus. Marcos capítulo 16, versículo 20 diz assim: e eles, tendo partido, a pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O sucesso que seguia Jesus, que seguiu a Paulo, excedia todo e qualquer controle humano, qualquer poder humano. Somente no poder de Deus tudo isso poderia acontecer. Falando do reino do Messias, ele usa aqui Isaías capítulo 52, versículo 15, entre outras coisas, que ele diz que este reino deve estender-se ao mundo inteiro, que o conhecimento de Cristo deve ser levado aos gentios que jamais ouviram o seu nome. Olha o que ele diz: hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que de nada tinham ouvido a seu respeito. Já é uma profecia que Paulo cita e que fala a respeito do conhecimento que seria dado aos gentios, aqueles que nunca ouviram o nome do Senhor. E é justo, irmãos, que essa tarefa devesse ser desempenhada pelos apóstolos. Esse mandamento fora originalmente, especialmente dirigido a eles. O apostolado de Paulo, portanto, se fez evidente no fato de que essa profecia se cumpriu nele. Ele estava sendo profeta de Jesus quando diz todas as coisas de toda a teologia que ele desenvolve nesse livro, nessa carta. Quando ele faz tudo isso, ele está cumprindo o seu ofício de profeta às nações gentias. Ele proclama Cristo a pessoas de outros países, onde Cristo era completamente desconhecido, para que os pastores que vinham depois pudessem diariamente proclamar a mesma doutrina em todos os lugares depois da sua partida. Paulo abria a chance de que pastores pudessem continuar a obra. Paulo sente não ter sido possível ainda visitar aqueles irmãos, mas acena com essa possibilidade ao final do versículo 22. Não é? Ele diz que assim que for-lhe permitido por Deus uma ocasião propícia, ele visitaria aqueles irmãos. Ele diz: essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Ou seja, ele ainda não tinha tido a liberdade pelo Espírito Santo de visitar aquela igreja em Roma. Evidentemente, Deus estava preparando um outro momento para isso. Versículo 23 até o versículo 29, Paulo fala dos seus planos. Olha o que ele diz: mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia
e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo Jesus. Paulo fala da sua intenção de ir à Espanha, e nos parece, e a todos os teólogos que estudaram com mais profundidade a teologia e os documentos antigos, nos parece que Paulo não chegou a ir até a Espanha. Paulo ficou por Roma, lá mesmo ele foi morto, lá mesmo ele foi sacrificado. Então Paulo esperava, ele diz aqui, não é? Quando ele informa que completou a sua missão nas regiões que ele já pregou, que agora ele estava livre para visitar tanto os romanos quanto a vontade que ele tinha de ir à Espanha, Paulo esperava a ajuda dos irmãos romanos quando, depois de ficar com eles por um tempo, ele diz, desfrutar da vossa companhia, ele pudesse dirigir-se então à Espanha. Mas agora a sua presença, irmãos, ele diz claramente que a presença dele estava sendo requerida em Jerusalém. Ele ia recolher aquelas ofertas que partiriam da Macedônia, da Acaia, né? Os crentes de Jerusalém necessitavam dessa ajuda, os gentios convertidos naquelas regiões por causa do benefício da fé cristã, ou seja, pelo auxílio que a fé cristã tinha dado a eles, essa fé que vinha dos judeus, então eles se sentiam em dívida para com os judeus e se sentiam devedores, e dessa forma, com essas bênçãos, com essas ofertas, eles queriam abençoar os pobres dos irmãos de Jerusalém. Assim, sem ser direto, ele deixa os romanos também com o pensamento de que eles deveriam ajudar os crentes de Jerusalém, porque ele diz que os gentios deviam aos judeus a sua fé. Não é? A palavra aqui usada, irmãos, expressa da melhor maneira os sentimentos pelos quais devemos dar assistência aos irmãos em suas necessidades. A unidade do corpo cria a mútua compreensão entre os homens. Então, nós somos devedores, irmãos. Como Paulo diz, nós somos devedores à fé. Paulo espera, então, que em sua chegada ele encontre cumprido o seu mais desejoso, o seu mais ardente desejo. Ou seja, que o evangelho crescendo, prosperando entre eles, com notável sucesso, porque eles excediam em santidade em toda sorte de virtudes. A justificativa que Paulo encontra ou apresenta para o seu desejo consiste em que ele antecipa um especial regozijo, uma alegria, porque ele vê neles a abundância das riquezas espirituais do Evangelho. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo Espírito Santo, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. É assim que ele começa o versículo 30. Paulo está muito feliz. Ele vai recolher as ofertas, ele vai a Jerusalém e depois a vontade dele é de ir à Espanha, passando por Roma, onde ele pretende ficar e aproveitar a companhia. Ele diz que quando ele for, ele iria na plenitude da bênção de Cristo. Ou seja, se ele foi impedido por algumas vezes de ir a Roma, ele crê que quando ele fosse, seria pela liberdade do Espírito Santo. Então ele iria comissionado verdadeiramente pelo próprio Espírito. E no versículo 30, então, até o versículo 33, que é o final desse capítulo, Paulo fala a respeito da necessidade das orações da igreja. Olha o que ele diz. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me com Deus, convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Nós sabemos, irmãos, através de muitas passagens, à luz de muitas passagens, quanto Paulo era odiado em sua própria nação. Ele era um homem odiado pela sua própria nação. Ele tinha traído a sua nação, por assim dizer, quando ele se converteu a Cristo Jesus, quando ele se tornou cristão. E principalmente haviam muitas falsas acusações contra ele. Ensinavam e pregavam que Paulo ensinava os judeus a apostatarem de Moisés, que ele era alguém revoltado com a lei.
Havia também, ele sabia, o testemunho do Espírito mencionado em Atos capítulo 20, versículo 23, o qual frequentemente o prevenia de que dores e prisões o aguardavam em Jerusalém. O Espírito Santo já tinha prevenido a Paulo. Dores e prisões o aguardavam em Jerusalém. Isso explica esse grande anseio em recomendar a sua segurança às igrejas. Nós não devemos, irmãos, estranhar o fato de que ele se via preocupado com a sua vida, porque ele sabia que a sua morte ia ocasionar grande perda para a igreja. Mas mesmo assim, mesmo em meio a tais temores, sobretudo, ele não cessa de prosseguir no seu caminho. Isso é um exemplo para nós, irmãos. Temos desafios, às vezes somos odiados pelo mundo, às vezes perdemos espaços, mas isso não pode nos fazer cessar de prosseguir o nosso caminho. Paulo não se desvia dos perigos. Irmãos, nós não podemos nos desviar dos perigos, mas precisamos estar sempre dispostos a ser determinados e a enfrentar esses perigos. Paulo enfrentava os perigos, ele sabia que passaria por naufrágios, mas ele enfrentava o mar. Ele sabia que seria condenado, seria vituperado pela maldade das más línguas, mas Paulo continuava a pregar o Evangelho. Nós precisamos, irmãos, continuar pela força do Espírito Santo a pregar com toda a determinação e com todo o desejo, com toda a alegria do nosso coração, esse Evangelho maravilhoso da graça. Olha, irmãos, Paulo toma por assistência aqueles remédios que Deus providencia. E ele clama pelo auxílio da igreja. De modo que, ajudado pelas orações da igreja, ele espera receber algum conforto por meio dessas orações. As orações da igreja, irmãos, são o que de mais importante nós podemos ter. A igreja precisa ser e deve ser uma igreja que ora. Ser assistido, irmãos, pelas orações dos crentes é uma bênção. E é uma bênção divina tão rica que mesmo Paulo, esse instrumento eleito de Deus, não a negligencia. Não abre mão dela. Irmãos, como pastor da igreja, eu não abro mão das orações da igreja. Eu sei que as orações da igreja nos sustentam. Sustentam o nosso ministério, sustentam o ministério dos santos. A equipe de louvor precisa de muita oração. De missão, então, irmãos, como nós necessitamos da oração da igreja. Se nossa força, irmãos, depende então das orações dirigidas a Deus, então o caminho mais seguro para fortalecermos nossos irmãos é orando a Deus em favor deles. A igreja precisa orar em favor dos irmãos. Apesar de Paulo saber que não seria bem recebido em Jerusalém, mesmo levando os donativos que eles precisavam, Paulo iria assistir os santos, mas ele tinha medo que eles nem recebessem os donativos. Mas mesmo assim, Paulo não desistiu de trabalhar em favor deles. Nós precisamos imitar essa atitude, para que a gente não cesse de fazer o bem àqueles de quem nós estamos totalmente incertos se receberemos os agradecimentos. Se recebermos agradecimentos, muito bem. Se não recebermos, também muito bem. Porque é Deus quem faz, irmãos, as bênçãos, é Deus quem traz as bênçãos. Aquele que enche a mão da paz do Senhor, da graça e da misericórdia de Deus e assiste os menos favorecidos. É preciso, irmãos, notar que Paulo honra os cristãos de Jerusalém com o título de santos. Ele chama os irmãos de Jerusalém de santos, embora eles não gostassem dele. Mesmo ele tendo receio de que seria suspeito de ser uma persona não grata, de ser alguém que eles não gostariam de privar da sua presença. Assim Paulo nos ensina, irmãos, que nós devemos ajudar, devemos respeitar, devemos honrar mesmo aqueles que não têm consideração nenhuma por nós. É algo difícil, não é? Mas é isso que Paulo está ensinando. É também vantajoso para os romanos, irmãos, de que Paulo voltasse até eles com um espírito alegre, livre de qualquer preocupação, para que ele pudesse oferecer seu tempo, ensinar os irmãos com mais entusiasmo, com mais vigor, com muito mais alegria. Pela expressão verbal achar descanso ou descansar,
Paulo quer dizer recrear-me. Ele diz, para que eu possa recrear-me convosco, para que eu possa descansar contente, para que eu possa achar descanso junto de vocês. Ele revela mais uma vez quão plenamente ele estava persuadido do amor fraterno daqueles irmãos. A gente não se recreia junto de pessoas que não nos querem bem. A expressão que ele diz aqui é pelo amor, pela vontade de Deus, nos lembra a necessidade, irmãos, de nos devotarmos à oração, visto que unicamente Deus é quem dirige todos os nossos passos, por causa da sua imutável providência. Deus é quem decide, Deus é quem dirige todos os nossos passos, irmãos. Devemos nos dedicar a Deus, porque Ele precisa seguir conosco. E ele diz que o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Ao usar essa expressão geral, todos vós, Paulo está expressando, não é, o desejo não simplesmente de que Deus seja presente com os romanos, comunique a sua bênção, mas também que dirija a cada um deles. Deus seja com todos vocês, Deus dirija todos vocês, Deus ensine todos vocês. Eu estou terminando a minha carta, diz Paulo, e eu desejo ir ter convosco, mas que o Deus da paz abençoe a todos vocês. Eu quero concluir, irmãos, esse capítulo 15, dizendo o seguinte, recapitulando todo o capítulo 15. Paulo via a si mesmo, no esquema das coisas, como um instrumento nas mãos de Cristo. Ele não falava do que ele tinha feito, mas daquilo que Cristo fazia com ele, ou por ele. Ele nunca dizia de algo assim, eu o fiz. Ele sempre dizia, Cristo me usou para fazê-lo. Dessa forma é que Paulo se dirige aos irmãos. Sejam usados por Cristo. É Cristo que faz as grandes obras, os grandes milagres, os grandes feitos, os grandes prodígios. Não provém de qualquer intimidade ou qualquer capacidade humana, mas vem de algo sobrenatural, do grande poder de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, tudo que eu ensinei, tudo que eu falei a respeito de vocês serem uma comunidade bondosa, serem uma boa comunidade cristã, a respeito do modo como vocês devem tratar uns aos outros, como vocês devem tratar os outros, de vocês perderem esse orgulho, de vocês serem mais humildes, de vocês serem capazes de agir no poder de Cristo. Tudo que eu ensinei, tudo que eu falei, não foi por mim, não foi porque eu pudesse, mas foi porque Cristo me usou para fazê-lo. Irmãos, quando um homem cessa de pensar no que pode fazer e começa a pensar no que Deus pode fazer por ele ou com ele, é quando as coisas começam a acontecer. Quando você deixar de pensar no que você pode fazer pelos seus filhos e começar a pensar no que Deus pode fazer através de você pelos seus filhos, as coisas vão começar a acontecer. Quando você deixar de pensar no que você pode fazer com seu conhecimento, com a sua instrução, com o aprendizado que você teve de livros, escolas, para com a sua família, e começar a pensar no que Deus pode fazer através de você, pela sua família, as coisas começam a acontecer. Quando você deixar de pensar no que você pode fazer, no que você pode acrescentar ao seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, com seus patrões, com seus empregados, e começar a pensar no que Deus pode fazer através de você, as coisas vão começar a acontecer. Quando você, meu irmão, e eu deixarmos de pensar enquanto sou importante, enquanto nós somos importantes para a igreja do Senhor, enquanto os nossos desejos devem ser satisfeitos na igreja do Senhor, enquanto eu tenho conhecimento de como dirigir a igreja do Senhor, e começarmos todos nós, irmãos, a pensar no que Deus pode fazer através de nós para abençoar a igreja do Senhor, as coisas vão começar a acontecer. A ambição que Paulo tinha, irmãos, era de levar as boas novas de Deus aos homens que nunca as tinham ouvido. A nossa ambição deve ser levar as boas novas de Deus àqueles que nunca ouviram falar de Deus, ou que não conhecem o Senhor. Mas também de cuidarmos daqueles que nós conhecemos e que já servem a Deus, seja conosco na igreja, seja fora da igreja. Paulo toma
o texto de Isaías, capítulo 52, versículo 15, para expressar o seu propósito. Olha o que diz Isaías, capítulo 52, no versículo 15. Isaías 52, capítulo 52, no versículo 15. Aquele profeta de Deus, naquele tempo, diz o seguinte: assim causará admiração às nações, os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Desde o versículo 13, ele diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, como passaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Assim ele causará admiração por meio daqueles que o transmitem a todos. Irmãos, foram as bênçãos do Deus da paz que Paulo enviou a Roma. E foi com a presença do Deus da paz que ele mesmo foi a Jerusalém com todas as ameaças em Jerusalém. Irmãos, o homem que tem a paz de Deus em seu coração pode enfrentar sem temor todos os perigos da vida. Terminando, irmãos, esse capítulo 15, eu quero dizer aos irmãos, Paulo foi um homem admirável. Um homem que a seu tempo foi um dos maiores, se não o maior, após Cristo Jesus, no conselho do Evangelho. Aquele que mais escreveu a respeito das ações, daquilo que Deus fez através dele. E assim, irmãos, quando ele diz, é Deus quem fez, foi Cristo quem fez, através de mim, ele está pronto para entregar o seu ministério no comando de Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos entregar o comando da nossa vida a Cristo. Precisamos entregar o comando da igreja a Cristo. Comando das nossas finanças, comando das nossas histórias, comando das nossas famílias, comando da vida a Cristo Jesus. É Ele que nos usa para fazer todas as coisas que Ele deseja fazer com aqueles que o conhecem, daqueles que recebem dele toda a provisão, que recebem de Cristo Jesus toda a honra, toda a glória, aqueles que são abençoados em Cristo Jesus para fazer coisas grandiosas. Que Deus abençoe a sua vida. Nós já estamos terminando o livro, essa carta de Romanos. Espero que você tenha aproveitado bastante até aqui e certamente na próxima semana já estaremos encerrando o capítulo 16 e último, até nós decidirmos o que vamos estudar, nas outras semanas. Deus abençoe seu coração. Que Deus seja com você, Deus te abençoe muito. Eu quero orar por você e sua família. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que a tua bênção e a tua graça seja sobre toda a igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra. O Senhor abençoe, ó Deus, todos aqueles que já ouviram as tuas palavras. Quebranta, ó Deus, o nosso orgulho. Faça-nos ver, ó Deus, o que o Senhor pode fazer quando o Senhor age em nós e o que o Senhor pode fazer, então, ó Deus, através de nós, para com a nossa família, nosso trabalho, nossa igreja, para com o Evangelho do Senhor. Oh Deus, dá-nos humildade para aceitar que somos apenas cooperadores do Teu Evangelho. E que somos, ó Deus, necessitados da presença do Senhor, somos necessitados da Tua graça, somos necessitados, ó Deus, do favor do Senhor, para exercitarmos qualquer dom que o Senhor tenha nos dado. Oh Deus, nos humilhe, Pai, se necessário, para que possamos compreender que a graça e a misericórdia vêm do Senhor, que não somos nada mesmo sem a ação poderosa do Senhor, que nós precisamos dedicar-nos, ó Deus, a aprender do Senhor, de que no Senhor o nosso trabalho, de fato, não é vão. Abençoe, ó Deus, as famílias de todos os irmãos, de todos os amigos, que por acaso tiverem, ó Deus, contato com essa palavra. Que o Senhor mesmo, na bondade e na misericórdia do Senhor, ensine a todos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, até a próxima, querendo o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Bom final de semana, que Deus te abençoe muito.